Hoje vamos falar sobre o que é, qual é a estrutura vertical e qual é a composição básica da atmosfera. Basicamente, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra. Ela serve como proteção para que uma parte significativa de meteoritos e radiações solares prejudiciais à vida não atinja a superfície terrestre. Na atmosfera possui 4 camadas, que nós vamos tratar em seguir cada uma delas, com mais detalhes. A composição química, basicamente, da atmosfera é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio e 0,03% de dióxido de carbono e uma pequena quantidade de outros gases. Sua espessura pode chegar a 480 km. A parte onde se situa a maior parte desses gases são a 16 km de altura. Então, agora vamos falar um pouco sobre as camadas. Vamos começar sobre a troposfera, que é a camada que está mais perto de nós. Basicamente é onde que a gente vive. É nela onde que ocorre os fenômenos meteorológicos, responsável pela formação de nuvem e pela a precipitação das temperaturas. Nessa camada a temperatura pode variar de 40 graus positivo até menos 60 graus negativo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Outra camada é a estratosfera, é onde está a camada de ozônio. Essa camada basicamente serve como um filtro natural, evitando que os raios ultravioletas atinjam diretamente a Terra. Ela filtra esses raios. A outra camada, a mesosfera, a temperatura é extremamente fria, pois não há gases ou nuvem capaz de absorver a energia do Sol. Então, não absorve a energia do Sol. A temperatura varia de menos 10 a 100 graus negativo. E por último, vamos falar sobre a termosfera. É uma camada que atinge altas temperaturas, pois nela há oxigênio atômico e gás que absorve a energia solar em grande quantidade. Princípio da formação dos ventos. Bom, a formação dos ventos, o movimento atmosférico, se dá pela diferença de pressão na atmosfera. E essa diferença de pressão ocorre pois o globo terrestre ele absorve energia em diferentes quantidades. E, por exemplo, perto da linha do Equador há uma maior absorção de energia e altas temperaturas, o que provoca massas de ar mais quentes. E conforme se afasta, por exemplo, da linha do Equador, a temperatura vai caindo, a absorção de energia é menor da atmosfera e do globo, e isso provoca massas de ar mais frias. Essas massas de ar mais frias, elas tendem a se comprimir e são mais densas, né? Então tem uma pressão maior. Já as massas de ar mais quentes, elas tendem a se expandir e subir até onde ocorre a precipitação. E essas massas de ar mais quente têm uma pressão menor. E por causa dessa diferença de pressão, ou as massas de ar mais frio, por ter uma pressão maior, ela tende a ir para áreas de pressão menor. E esse é o princípio básico da formação dos ventos na atmosfera, o movimento atmosférico. A origem dos ventos, para nós entendermos o ciclo dos ventos, ou os ventos predominantes na atmosfera terrestre, nós devemos aprender um pouco sobre a força Coriolis. A força Coriolis nada mais é do que o vento ele vai ser curvado justamente junto com a curvatura terrestre, juntamente com o movimento da Terra. Isto é, os ventos eles não seguem um padrão, não seguem uma linha reta determinada, mas sim eles seguem conforme o movimento da Terra, o movimento de translação da Terra. Eles vão modificar, então vão converger os ventos, por isso os ventos não vão seguir numa linha reta. Para nós também entendermos a predominância dos ventos na atmosfera, nós devemos entender o que foi dito na questão anterior,
que os ventos, geralmente, eles saem de uma alta pressão para uma zona de baixa pressão. Então, uma zona de baixa pressão dá lugar a uma zona de alta pressão. A região equatorial, ela é uma zona de baixa pressão. Então, justamente, ela vai atrair os ventos das zonas de alta pressão, que das regiões tropicais. Esses ventos são denominados ventos alísios. Ainda na zona equatorial, na zona de baixa pressão, que tem temperaturas elevadas. Então, justamente uma zona de baixa pressão com temperaturas elevadas vai ocorrer a elevação ou a ascensão do ar. Então, o ar vai ser jogado para cima, para maiores altitudes, e vai ser levado até uma zona de alta pressão. Então, recomeça o ciclo. Esse ar vai ser novamente puxado, ou vai ser novamente atraído pelas zonas de baixa pressão. Da mesma forma ocorre mais para os ângulos à frente. Então, em 60 graus existe uma outra zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, ela vai atrair justamente os ventos, trazendo os ventos oeste, ou os ventos das outras zonas ou áreas de graus maiores. Então, nas zonas de 90 graus, temos uma outra zona de alta pressão e região muito densa. Lá ocorre, então, a Z7, que é justamente pela força Coriolis, que é uma zona de convergência extratropical. Dentro dessa, a força Coriolis, então, faz a divergência de ventos, e nessas regiões entre 90 e 60 graus, ocorre os ventos lestes, e nas regiões entre 60 e 30 graus, os ventos oeste, e nas regiões entre 30 graus e 0 graus, então, ocorrem os ventos alísios e contra-alísios. Os ventos mais influentes, principalmente dos aspectos meteorológicos no Brasil, são as massas de ar que são oriundas da Amazônia e as massas de ar que são oriundas dos polos. As da Amazônia são muito evidentes, principalmente no verão. Por quê? Porque são massas de ar quente, muito úmidas, que trazem consigo muita chuva. Então é muito normal a gente notar no verão, principalmente aqui na região sul, aquele momento em que vem uma chuva muito forte, um temperismo muito forte, e logo após isso ocorre um calor extremo, absurdo. Esse evento geralmente ocorre devido às massas de ar quente oriundas da Amazônia. Outras massas que são muito influentes para o clima do Brasil, principalmente da região sul, são as massas de ar frio oriundas dos polos. Essas massas de ar frio oriundas dos polos trazem consigo o frio e, consequentemente, muito pouca chuva. O que acontece é que a gente tem um inverno muito seco, sem quase nada de chuva, entendeu? Obviamente, existem inúmeros tipos de massas de ar: equatorial continental, equatorial marítima, tropical continental. Entretanto, todas elas trazem alguma especificidade, mas nenhuma foge disso. Algumas trazem mais chuva, outras trazem pouca chuva, ocorrem em determinados lugares, outras ocorrem em outros lugares. Entretanto, todas elas são o principal foco e a principal influência na meteorologia do Brasil é a chuva e o tempo, o clima, a temperatura.